Você já conheceu um homem que gosta de contar vantagem? O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. Quer as coisas do jeitinho dele? Olha, Norris, é o lugar perfeito para meu palácio de verão. Então, por favor, tape todos os buracos e reassente essa ralé. Tem aquele hábito de meio controlador. E vem minha flor. Minha flor? Mendonça, você não pode resolver esse assunto depois do expediente? Alô? Por favor, o Mendonça está ocupado no momento. Ligue depois. Gosta de organização e exige que as pessoas que estão com ele também se organizem. Com essa bagunça aqui, por quê? Porque não deu tempo. Ah, mas de ficar no celular deu tempo, né? Gosta de dar ideias, de colocar a mão na massa, gosta de resolver as coisas pra ontem. Só parece que espere 5 minutinhos, tá? Pra preparar a mesa. Tá bom, a gente tá sem pressa, né? Gente, por que a gente tem que esperar com aquele tanto de mesa vazia ali dentro? Você tá vendo, Léo? Ah, que elas já estão reservadas, senhor. Tá aí uma coisa que eu não concordo. Reserva de mesa. Por quê? Certamente deve ter mais dinheiro que eu, que você. Se a resposta for sim, talvez você conheça um homem colérico. Tem uma galera chamando a Gisele, a Brahma chamando a Gisele pro carnaval, mas quem chamou fui eu. Olá, bem-vindo a mais um vídeo deste canal que eu amo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira, eu sou analista de temperamentos, eu dou mentorias por videochamada para analisar temperamentos baseado em características específicas, analisando padrões desde a sua infância. Se você tiver interesse de fazer uma mentoria comigo, as informações vão estar aqui embaixo, mas hoje eu quero falar com vocês sobre o homem colérico. Lembrando que a teoria dos temperamentos foi desenvolvida por Hipócrates 600 anos antes de Cristo. Ao longo dos anos ela foi melhorada, porque lá naquela época, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele usava os temperamentos ali para explicar por que algumas pessoas eram de um jeito, outras de outro, mas ele não tinha uma certa noção de que não tinha nada a ver com sangue, Não, tem a ver com personalidade, com o que a pessoa é. E o temperamento é algo que nasce conosco, não é o signo do crente, que fique claro. Até porque o signo determina as características que você vai ter se você tiver nascido em determinada data. No temperamento nós temos gêmeos, que nasceram no mesmo dia, que são completamente diferentes. Nós descobrimos o temperamento através das características que já estão presentes ali. E não que vai ser determinado que a pessoa será daquele jeito ou daquele jeito porque nasceu em determinado dia ou porque tem determinada expressão. Não. Nós só conseguimos descobrir o temperamento quando nós conhecemos essa pessoa. Por isso que nas minhas análises eu consigo analisar até uma pessoa muito próxima de você se você souber responder sobre ela. Um filho, um marido. E o objetivo desse vídeo não é fazer um teste de temperamento. Eu indico que você faça uma mentoria para descobrir com toda certeza o seu temperamento ou do seu marido, porque através dessa análise eu analiso muita coisa, até mesmo as expressões. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre o marido colérico. Como é que é o homem colérico ali no exercício do lar? O elemento do colérico é o fogo, e a gente pode subdividir ali em colérico faísca, que parece muito com o melancólico. O colérico brasa, que tem um pouquinho ali de característica que pode até confundir com o sanguíneo. E nós temos o colérico fogo, que tende a ser mais rígido, é o colérico, o que sugere ali propriamente o nome do temperamento, né? A palavra cólera vem de raiva, de ira, e essa é uma das características dos coléricos. Eles se iram, eles são nervosos, não que eles ficam o tempo todo irados, mas o pavio deles é um pavio mais curto. Não tem paciência com pessoas muito lentas, porque ele quer tudo pra logo. Tende a ser seco nas palavras, porque o colérico, ele tem reação rápida. Ou seja, aconteceu ali, ele já tá vendo. E o que ele tá vendo, a informação processa muito rápido na cabeça dele, ele já consegue reagir rápido e pensar em soluções. Então, o colérico, eu diria que ele é aquele solucionador de problemas, porque ele percebe a situação rápido, ele reage rápido e ele pensa numa solução o mais rápido possível. Então, o colérico é aquele que gosta de resolver o problema dele e também o problema dos outros. Tem que ser aquela pessoa que, se brincar, pode até se meter onde não foi chamado pelo fato de querer ajudar a resolver problemas dos quais nem foi pedido. E aí vem a questão da grosseria ou da secura das palavras. O colérico cristão, cheio do Espírito Santo, ele precisa muito tratar essa área da vida dele através dos frutos do Espírito. Porque como ele pensa rápido, ele reage rápido, ele é imediatista, tende até a ter uma certa ansiedade,
eles costumam responder na mesma velocidade. E se a gente não parar para pensar, se nós não temperarmos as nossas palavras, se nós não pensarmos no que nós estamos falando, muitas vezes nós vamos soltar palavras de uma forma seca, não vamos saber ali tratar a situação da forma que deveria, não vamos nos colocar no lugar do outro, porque para fazer tudo isso é necessário tempo. E se responde-se rápido, essa palavra não vai vir temperada, essa palavra vai vir de forma seca. Então, a maioria dos coléricos, às vezes, tem respostas muito secas e muito afiadas, porque não pensam para falar, simplesmente vai e faz. E a mulher ali que é casada com colérico, geralmente, ela é afleumática. Não é regra, tá? Não é regra, mas é muito comum. São os casais mais comuns que eu tenho atendido e que eu tenho visto. Por quê? Porque são opostos. Enquanto o colérico ele tem impaciência, ele é muito rápido, o fleumático tende a ser o oposto. E aí acaba gerando esse equilíbrio ali. Mas é claro que existem casos em que o colérico casa com uma melancólica. E aí é necessário que esse casal tenha ainda mais paciência e amor para tratar essas questões, já que o colérico vai ser seco e o melancólico vai se magoar com essa secura do colérico. O colérico imaturo gosta muito de contar vantagem. Então não é difícil eles se tornarem mentirosos compulsivos. Que tipo de mentira? Uma mentira que coloque ele num lugar em que ele não deveria estar. Às vezes aconteceu isso aqui, ele vai falar que aconteceu isso aqui para que ele fique aqui. Porque o colérico não é que ele gosta de ser exibido, ser o destaque, ser o bobo da corte, como o sanguíneo. Ele gosta sim de ser honrado, de ser reconhecido pelo aquilo que ele fez. Mas não é no estilo que o sanguíneo gosta de ser o engraçadinho do rolê. O colérico, ele gosta que você reconheça as suas virtudes. E por falar em virtude, o colérico tem muita dificuldade de se mostrar vulnerável para as pessoas. Para o mundo, ele sempre vai colocar uma imagem, uma capa de força muito maior do que ele de fato ele tem, para que as pessoas não o vejam como um coitado, porque desde muito cedo ele nasce com aquele espírito de líder, e o líder ele sempre vai se destacar do resto do bando, tanto que ele é líder justamente porque ele é diferente. Então o colérico ele gosta que esse destaque seja sempre para manter ali uma boa imagem de si. Então o que precisar fazer para que essa imagem permaneça, ele vai tentar fazer. Então, se você é casada com um colérico, tome muito cuidado de não envergonhá-lo em público, não expor vulnerabilidade, não expor coisas dos quais ele não tenha certeza se você quer ou não expor. Ah, nossa, nosso carro quebrou e a gente ficou naquela pior. Talvez ele não queira que você conte isso, ele quer que você conte só que, deu certo. Então, às vezes, ele não vai contar os perrengues que foi para dar certo, ele só vai contar o que deu certo. As pessoas não precisam saber que deu errado, né? Essa autoimagem não quer ser visto ali como um mero ser humano, porque aí vem o ponto. Coléricos, eles têm essa característica de serem orgulhosos. Ou seja, o seu é difícil, o seu deu trabalho, o seu não presta, mas o meu é bom. E esse orgulho, ele precisa ser constantemente tratado, porque ele pode virar uma soberba muito grande e fazer com que as pessoas se afastem, literalmente, desse tipo de pessoa. Esse afastamento talvez não aconteça de forma definitiva, porque a maioria dos coléricos são prósperos. Lembre-se, próspero não é o mesmo que rico. Próspero, o que eu quero dizer é, se ele for para um trabalho, facilmente ele consegue a vaga de gerente. Se ele for exercer determinada atividade, como ele vai prezar por organização, por ordem, por manter as coisas da melhor forma possível e fazer aquele negócio crescer, não vai ser difícil você ver coléricos saindo, às vezes, de uma posição ali que nem era de destaque na empresa para uma posição de destaque de uma forma muito rápida. Então, o colérico, ele tem essa característica, como ele resolve, como ele não tende a ser preguiçoso, porque a preguiça impede ele de prosperar e ele quer ser próspero. Então, a maioria dos homens coléricos, eles têm esse caráter provedor. Não é difícil encontrar um homem colérico que sustenta a esposa, sustenta os filhos e que a mulher nem sequer precisa trabalhar fora, porque o colérico consegue prover dentro de casa.
Claro que também existem casos que o homem é colérico, a mulher trabalha, mas ainda assim ele sempre vai procurar ser próspero no seu trabalho. Coléricos, eles não gostam de ser mandados. Então, sempre que ele percebe que a esposa está tentando dominá-los, eles vão rejeitar ali de alguma forma, resistir àquela esposa para que ela não pense que vai mandar nele, porque eles não gostam de ser mandados. Eles amam mandar. E eles mandam com a facilidade que nem eles mesmos percebem. Porque até o comportamento, a postura, a firmeza no olhar passam confiança para as pessoas que estão por perto. Então, ele não tem dificuldade de falar, ó, você faz isso, eu vou fazer isso. É muito rápido o raciocínio, então ele vai se tornar facilmente ali o líder de umas férias. De um negócio que vocês iam fazer ali que não tem nada corporativo no meio. Ele não vai ter dificuldade de se tornar ali o líder, de ser aquela pessoa que vai ficar com a chave, ficar responsável por alguma coisa. Então, esse homem colérico, ele gosta de exercer essa liderança dentro de casa. Isso não quer dizer que a esposa vai se tornar um capacho que vai aceitar tudo que ele fala e fechar os olhos. Não, mas se a esposa quiser ter um bom relacionamento e crescer junto com esse homem, ela precisa passar para ele autoridade, coisas que ela gostaria, mas de uma forma mansa e submissa. Porque se você entrar numa briga com o colérico, ele vai morrer atirando. Porque ele vai querer ganhar aquela briga. Eles são competitivos por natureza. Eles competem com eles mesmos, que dirá com você. Então, você, esposa do homem colérico, não erre tentando competir com ele, tentando mandar nele, tentando de alguma forma manipular a situação. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, ele vai deixar naquele momento de ser seu esposo e vai se tornar o seu adversário. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que os casais se tornem cada vez mais unidos. E essa sabedoria, né? Se você é esposa do homem colérico, se você chegou a esse vídeo, essa sabedoria só vai trazer vantagens para você. Porque uma vez que o colérico, ele se sente amado, ele vai esbanjar para fora com esse espírito provedor. Porque é o temperamento que mais tende a presentear para demonstrar amor. Então, a maioria dos coléricos tem essa linguagem do amor para presentear. Então, se ele ama muito a mãe, se a mãe trata ele bem, ele vai comprar um micro-ondas para a mãe, vai pagar o botox para a mãe. Se ele ama a esposa, se a esposa o trata bem, ele vai pagar ali os melhores tratamentos que ela precisar no salão de beleza, ou ele vai dar dinheiro para ela. O colérico, ele não é muquirana se ele se sentir amado, e porque ele demonstra amor através de presentes. Mas se ele não se sentir amado, se ele sentir que está sendo explorado, se ele sentir que está sendo mandado e outra situação semelhante, ele vai fechar o bolso, vai ser muito muquirana e não vai se deixar feito de besta, porque tem uma coisa que o colérico odeia, é ser feito de besta. Dicas importantes para você aí que tem o seu marido colérico e quer se tornar ali uma esposa cada vez mais sábia dentro da sua casa. Escute o seu marido, porque o colérico, ele gosta de conversar, gosta muito de falar e ele gosta de pessoas que o escute. Elogie seu marido, porque ele gosta, apesar de, ele mesmo às vezes se elogia lá em, nossa, ele mesmo fala que conseguiu fazer um negócio, elogie. Por mais que muitas vezes ele se autoelogie, ou ele se coloque numa posição ali de ser bom, ele precisa também ser validado por você. Então, quanto mais você elogiar, mais você honrar este homem, mais generoso com você ele vai ficar. Porque o colérico, ele é empático, ele tem uma empatia. Mas a empatia dele é, muitas vezes, na provisão. Ele vai prover na sua vida de alguma forma. E claro, converse com ele, deixe claro o que você gosta, o que você não gosta, fale o que precisa, o que você não precisa, o que você gostou e o que você não gostou, mas também perdoe, sempre que for necessário. Mas eu já falei e ele acabou fazendo, perdoe. A esposa do colérico, ela precisa exercer o perdão constantemente, porque essa quintura, essa secura nas palavras são coisas que o colérico, ele tem que estar tratando 24 horas por dia, porque sai de uma forma tão natural, que nem mesmo ele percebe. E agora uma dica de ouro que eu vou te dar aqui, que é segredo nosso. O colérico, ele é insatisfeito e indeciso. Ele não gosta de perder. Então, como ele não quer perder, ele fica diante de decisões, ele fica muito preocupado. Se ele escolher isso aqui, ele vai acabar perdendo isso, se ele escolher isso. Por isso que às vezes ele quer tudo, né? Ele quer tudo, mas não se pode ter tudo. E aí vem a questão. Por ele ser indeciso,
ele muitas vezes vai estar insatisfeito com coisas dos quais ele deveria estar agradecendo. E aí você, como esposa, precisa orar pelo coração desse seu colérico, mas também não querer suprir as expectativas deste homem. Você nunca vai conseguir suprir, porque quem pode fazer isso é somente Deus. Ele nunca vai estar completamente satisfeito. Se ele tem essa empresa aqui, ele sempre vai estar almejando a outra, e a outra, e a outra sempre. Nunca vai ter ali aquele momento de plenitude, falar, consegui. É sempre almejando um passo acima do que ele tá. E às vezes, nessa vida ansiosa, muitas vezes eles esquecem de agradecer. Então, um convite ali, não de uma forma grossa, mas olha, que bom, olha o tanto de coisa que nós já conseguimos, olha de onde Deus nos tirou. E esse tipo de frase, assim, com amor, ajuda ele a se localizar e ver que, olha, o caminho às vezes é longo, mas você já andou bastante. E aí tem a questão da dica de ouro, é você não ficar se importando. Às vezes tem o certo e o errado, e tem o jeito colérico. Às vezes você, tudo que eu faço não tá bom. Se eu coloco o arroz de um jeito, não tá bom. Se eu coloco o negócio de um jeito, não tá bom. Muitas vezes o colérico, ele é insatisfeito porque ele quer ter o controle da situação. Então, por mais que você faça o negócio mais caprichado de tudo, sendo bom ou ruim, sempre vai ter o jeito colérico. Então, faça o seu melhor, sabendo que tudo precisa ser feito para a glória de Deus, mas não fique esperando ali o colérico tocar trombeta, porque eles não têm esse hábito de ficar elogiando. Eles gostam de ser elogiados, mas eles não têm o hábito de ficar elogiando muito, não. Eles também não vão venerar ninguém, eles não vão... Sabe aquela esposa que gosta de ser lambida? Ai, nossa, eu gosto que ele me elogia, eu gosto que ele fala isso. Se você casou com um colérico, pode ser até que ele te achou bonita, pode ser até que ele gostou de tal coisa, mas ele nunca vai ser aquele que vai ficar... Meu Deus, a mulher mais linda do mundo, que sabe aqueles homens que, levanta o ego da mulher? Não tem de ser padrão do colérico. Ele pode até te elogiar, mas você nunca vai se sentir ali a última bolacha do pacote, porque essa última bolacha do pacote é ele. E é por isso que você, mulher, tem que ser a leveza na vida deste homem. Você tem que trazer ali a calmaria que às vezes falta para ele. É trazer ele para o mundo mais leve, mais tranquilo, por mais responsabilidades que ele tenha, seja ali a excelente auxiliadora. Geralmente, coléricos, eles se interessam por mulheres que escutam, por mulheres que têm um padrão mais tímido, por mulheres que muitas vezes gostam de estar presente com ele. Sabe aquelas histórias daquele homem super, aí ele casa com uma mulher super e aí eles ficam competindo entre si, ou um vai para Bahia, outro vai para o Japão, e eles não se encontram? É muito difícil para o colérico. Geralmente o homem colérico, ele é aquele que quer crescer e ele quer que essa esposa o acompanhe. E muitas vezes a esposa que acompanhar o colérico nem sempre vai ser aquela girl boss ou aquela super empresária. Às vezes ela vai ser uma excelente auxiliadora. E é justamente o que muitas vezes alguns coléricos, homens de alto escalão ali querem. Uma pessoa para estar ali com ele. E agora que você chegou até aqui, eu quero que você deixe aqui nos comentários, caso você seja casada com um homem colérico, as características do seu esposo, se você desejar fazer isso. Eu vou amar responder no seu comentário, sugerindo que talvez ele seja um colérico faísca, fogo ou brasa. Eu gostaria muito que você continuasse assistindo os próximos vídeos que teremos aqui no canal, que o próximo será sobre o esposo sanguíneo, depois o fleumático e depois o melancólico. Não saia daqui sem deixar seu like. Se você quiser marcar uma mentoria de temperamento para descobrir ou o seu temperamento, ou do seu marido, ou de alguém que você ama muito, é só chamar nas informações aqui embaixo. E é claro que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.